Vamos falar sobre diligência na fase de habilitação na nova Lei de Licitações, com foco em uma jurisprudência interessante do Tribunal de Contas da União sobre o tema. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou Leonardo, servidor público, formado em Direito, especialista em Direito Administrativo, com mais de 10 anos de experiência na área de licitações e contratos da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. E esse é o canal do Licita na Prática, onde falo sobre licitações e contratos administrativos. Então, se você já gostou do tema, curta o vídeo e compartilhe com quem você acha que pode se interessar por ele. Antes de falar sobre diligência na fase de habilitação, vamos comparar o artigo 43, parágrafo 3º da 8666 com o artigo 64 da nova lei. Como vocês podem ver, o artigo 64 é mais detalhado que o artigo 43. Se você observar bem, a redação do 64 da nova lei corresponde ao que era feito pela administração durante a utilização da 8666. De fato, a nova lei consolida o que se fazia na lei antiga. Ou seja, na habilitação é possível diligenciar para esclarecer, complementar informações contidas em um documento, o que significa que a diligência não vai alterar o conteúdo do documento. O exemplo clássico é a diligência em relação ao atestado de capacidade. Como o atestado de capacidade não possui um modelo padronizado, é possível que ele não informe se a contratação incluiu ou não a garantia e assistência técnica. Nesses casos, possível diligência para juntar um documento pertinente à contratação que demonstre que a garantia e a assistência técnica integravam ela, como, por exemplo, o contrato que corresponde à contratação atestada. Outro ponto importante a ser observado na diligência é que ela deve trazer informações que já existiam quando se iniciou a sessão pública. Isso ocorre por um motivo simples. Nessa data, o licitante deve possuir todas as condições para participar da licitação. Portanto, logicamente, não pode apresentar um documento a título de diligência que comprova um fato que ocorre após o início da sessão pública. Essas limitações à diligência faziam parte da prática administrativa na vigência da lei antiga e parecem claramente na nova lei. Só que o Tribunal de Contas da União vem relativizando a limitação da diligência servir apenas para esclarecer um documento apresentado, conforme o Acórdão número 1211 de 2021, que menciona tanto o artigo 43 da lei antiga como o artigo 64 da lei 14.133. É importante observar que em julgados recentes o TCU tem mantido essa posição. Veja o Acórdão 98 de 2024. Deixei os links com esses e outros julgados do TCU sobre esse tema no link da descrição do vídeo. Como vocês podem ver pelos trechos que extraí desse acórdão, o TCU argumenta que é possível, em diligência, acrescentar documento à documentação de habilitação, mesmo que esse acréscimo não seja apenas para esclarecer ou complementar outro que já constava da documentação de habilitação, pois a juntada de documento que comprova a existência de um fato anterior à sessão pública não fere o princípio da igualdade. Ao contrário, o fato de se impedir a juntada de documento em sede de diligência fere o interesse público, pois privilegia o meio ao resultado, ou seja, seria uma formalidade excessiva impedir a juntada de documento na documentação de habilitação em diligência, ainda que não complete outro que constava na mencionada documentação. Resumindo, para o TCU, caso o licitante não comprove capacidade técnica com base na documentação de habilitação apresentada, a administração deverá solicitar em diligência que esse licitante apresente mais atestados para comprovar a sua capacidade.
Por outro lado, o enunciado número 10 do Conselho da Justiça Federal, aprovado no primeiro simpósio de licitações e contratos que coloquei na tela, estabelece que só é possível juntar novo documento na documentação de habilitação se for para esclarecer, retificar ou complementar outro que já constava da documentação de habilitação. Aliás, é a mesma posição da Advocacia Geral da União, conforme vocês podem ver no trecho do parecer número 6 de 2021, que fala especificamente do artigo 64. Essa posição, expressada pelo CJF e pela AGU, representa uma interpretação vinculada no que está expressamente dito no artigo 64. Portanto, tanto para o CJF como para a AGU, se o licitante não comprovou sua capacidade técnica na documentação de habilitação apresentada, a administração terá que inabilitar o licitante. Fiz uma pesquisa no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e não localizei nenhuma decisão que trate de diligência na fase de habilitação em relação à nova lei. Então, não sei se esse Tribunal de Contas adotará o mesmo entendimento que o TCU ou não. Então, em tese, temos um problema. Porque, de um lado, há um enunciado de juízes federais e um parecer da AGU, e de outro, uma jurisprudência, um entendimento do TCU. O que fazer diante de uma situação em que o licitante não apresentou um documento de habilitação? Se o sistema, como a BEC e o edital, permitirem o agente de contratação analisar os documentos de habilitação enquanto o licitante envia a documentação, basta o agente informar a documentação que falta e, se necessário, prorrogar o prazo de envio da documentação. Nesse caso, não me parece que seja necessária a realização da diligência, porque o momento de envio da habilitação não se encerrou. Porém, se o sistema determina que o momento de envio da documentação deve se encerrar antes da análise da habilitação pelo agente de contratação e o licitante não enviou um documento, então teremos o dilema. É possível fazer diligência para incluir esse documento que não foi enviado pelo licitante? Chegamos no momento da conclusão. Vou fazer duas observações de ordem prática, dar o meu ponto de vista e dar uma dica prática para agentes de contratação. Vou começar com a primeira observação. Do ponto de vista prático, todo licitante deve organizar a documentação antes da sessão pública. A minha sugestão é que você que pretende contratar com a administração pública monte uma pasta específica para cada licitação que você for participar na semana seguinte. Pode parecer uma perda de tempo, mas você vai ver que evitará uma série de confusões. Ok, mas se você é um agente de contratação, o licitante não envia o atestado de capacidade técnica exigida pelo edital e o sistema divide o momento do envio e o da análise da habilitação. O que fazer? Aí vem a segunda observação de ordem prática. Em uma licitação que a habilitação é avaliada depois do julgamento das propostas, quanto mais distante for o valor do licitante com melhor preço em relação às demais propostas, mais forte fica o argumento pela realização da diligência, mesmo que signifique a inclusão de um novo atestado de capacidade técnica, por exemplo. Então, se eu fosse agente de contratação nessa situação, eu faria diligência? Não exatamente. Como assim? Do meu ponto de vista, a interpretação do TCU em relação ao artigo 64 está muito além do que seria possível interpretar do texto legal, mesmo que em favor da obtenção da melhor proposta para a administração.
Por um motivo simples. A regra é clara. Permite diligência para esclarecer documento já apresentado e não para permitir a apresentação de documento que deveria constar da documentação de habilitação e não constou. Só que pese esse meu ponto de vista, e aí vem a minha dica prática ao agente de contratação, caso tenha um licitante que não enviou toda a documentação de habilitação, antes de diligenciar ou de inabilitar o licitante, entre em contato com o jurídico e veja qual é a posição dele para o que está acontecendo na licitação que você está tocando. Essa postura de buscar apoio jurídico está prevista na nova lei no artigo 8º, parágrafo 3º. Dá uma olhada na tela. Mas mesmo no âmbito federal? Sim, porque apesar da AGU ter um posicionamento sobre diligência na habilitação, ele é anterior a vários julgados do TCU que admitem a diligência na habilitação para incluir, por exemplo, um atestado que não constava da documentação de habilitação enviada pelo licitante. Conclusão. Nesse primeiro momento de incertezas, em que pese o meu ponto de vista, o que vale é o posicionamento do jurídico do município, estado ou união. E a melhor forma de evitar isso é o licitante se organizando antes da sessão pública. Agora quero saber, vocês acham que o artigo 64 da nova lei permite a apresentação de documento que não constava da documentação de habilitação, mesmo que não seja apenas para complementar ou esclarecer outro já enviado? Coloca nos comentários a sua opinião. Gostaram do vídeo? Por favor, deem um like, compartilhem e cliquem no sininho para receber notificações de novos vídeos do canal. Se ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei ou qualquer outro tema relacionado a licitações e contratos, coloca nos comentários. Vejo você no próximo vídeo.